E vocês perceberem, por exemplo, se eu pego aqui o meu, por exemplo, 1 minuto, voltamos e pegar aqui por aqui, ó. Vou abrir de novo aqui, desculpa, galera. Abriu. Então, quando, por exemplo, eu cliquei aqui no meu botão de igual, ele vai me retornar o elemento HTML dele por completo, inclusive as classes. E cada elemento vai tendo classes diferentes. Então, eu posso pegar esse elemento e verificar, pô, ele tem a classe btndel? Se ele tiver, eu sei que é esse botão que eu estou clicando. Então, eu mando uma função que vai fazer o que ele precisa fazer, que no caso é excluir o item, ok? Dá para a gente fazer dessa forma aqui, ó. Eu verificar se o meu elemento, class list, okay? Essa class list, ela carrega todas as classes que esse elemento que eu cliquei tem. Porque aqui, ó, o el é o elemento que eu clico. Essa class list me retorna todas as classes do meu elemento. E ainda tem uma outra que eu posso usar, que é o ponto contains, que me verifica se tal elemento, se esse elemento que eu cliquei, ele tem uma classe específica. E a primeira que nós vamos estar fazendo é o btn num, ok? Então a gente pode vir aqui e mandar, por exemplo, console.log em qualquer coisa aqui. Aqui, ó. Se eu clico no documento, então, se eu clico no meu documento, ele.classlist.contains is not a function. If sim. Eu escrevi contains errado. Eu escrevi conantins, mas eu tenho que ficar. É o contains, ok? Contains no sentido mesmo de conter uma classe em específico. Se eu clico aqui no meu documento, não me retorna nada. Por quê? Porque nós vamos ter aquela variável el que vai receber o HTML do meu documento por completo. Só que como ele não tem a classe btn_num, ele não vai me mostrar aquilo. Mesma coisa no meu calculador, meu título aqui. Agora, se eu clicar em algo que tem o meu btn_num, aí sim ele vai e me retorna aquele console.log. Me mostra o que está dizendo ali. Ok? Então, nós já conseguimos fazer uma forma de separar cada um dos botões. Lembra? Esses botões aqui, ó. Eles têm aquela btn_num, a mesma classe, porque nós vamos só pegar eles e nós vamos jogar aqui no nosso input, ok? Esse input acho que tá até dando para colocar direto aqui. Mas nós vamos jogar ele aqui para o nosso input e nós vamos usar algo nativo do JavaScript que chama eval para conseguir executar a conta que estiver aqui, ok? Então vamos por partes, vamos exibir ele. E para isso eu vou estar usando uma função que eu vou chamar de addDisplay, que serve para adicionar um elemento, quer dizer, adicionar uma coisa no display. Ok? E o display basicamente é o meu input aqui. Eu peguei aqui, ó. Ok? Só que nós vamos passar como parâmetro nós precisamos passar por o que está escrito no nosso input. Por exemplo, eu não quero clicar no 0 e ele me mostrar 1. Certo? Então eu preciso passar como parâmetro o quê? Que o que está escrito naquele input é 0. Ok? Como que eu posso fazer isso? Eu vou passar o eu, ou seja, que já vem aqui do target, né, cara? Vai estar pegando o seu elemento, ponto inner HTML. O que esse inner HTML faz? Vamos dar um console.log nele, só para vocês verem aqui. Se eu clico no 1, btn_num, já que eu estou verificando eles,
ele vai me retornar o texto que está lá. E agora eu consigo saber exatamente qual é o texto que está lá e executar corretamente o que vai estar mostrando aqui no meu display, ok? Então, eu preciso estar recebendo ele para conseguir estar mostrando ele no display. Ok, vamos ter aqui de novo a this.addDisplay. Vamos fazer aqui a função addDisplay. E agora vamos mostrar o que foi nos passado aqui, que eu vou chamar de value, já que é o valor que aquele input carrega. Nós vamos apenas estar adicionando ele ali. Como que a gente pode estar fazendo isso? A gente precisa pegar o atual valor do nosso input, ok? E apenas a gente vai meio que resetar ele. Resetar no sentido que nós vamos pegar o valor que ele está e nós vamos falar o seguinte, ó, o valor desse display vai ser o que já está aqui mais o que foi mandado. Então a lógica vai ser o seguinte, nós vamos ter aqui this.display. Para nós pegarmos exatamente o valor que já está nele, a gente precisa pegar o ponto value, ok? E agora, como que vai ser isso daqui? Basicamente, esse display vai ser um array, que a gente já pode pôr aqui. A gente vai colocar como array para concatenar eles, ou seja, para a gente poder falar, vai ser o atual valor, depois, vai ser o atual valor, e depois vai vir o valor passado. Ok? Então, assim, a gente consegue estar concatenando ele. Concatenar é você conseguir juntar dois elementos. Primeiramente, o valor atual já é o this.display.value. Porque nós só estamos resetando ele. Não é resetar, é resetar no sentido de stat. Seria o resetar. Legal. Então, nós vamos ter o valor atual dele e depois a gente vai ter que pôr o valor passado, que é o que está carregando no parâmetro de value. E assim a gente já consegue escrever aqui no nosso display. Tá indo com a vírgula junto, por quê? Sim. Nesse sentido aqui, ó, eu vou ter que falar que é o valor atual mais o meu valor que foi passado. Se eu pôr vírgula, ele vai começar meio que a listar os valores igual ao array. Um array. Mas como eu estou colocando mais, aí ele vai somar os valores, ok? Então, primeira coisa, esses aqui não estão funcionando porque eles vão ter ações diferentes, mas os demais já estão conseguindo executar a sua devida função. A próxima que nós vamos fazer agora pode ser a de limpar os valores. A de pegar tudo que está aqui, pegar o valor atual e resetar ele. Agora resetar mesmo, tá? A gente vai só copiar esse código que a gente fez para verificar e verificar o seguinte. Em vez de a gente verificar se ele tem o btn num, a gente tem que verificar se ele tem btn clear. Aqui no nosso HTML, se vocês verem aqui, ó, a classe que eu passei para ele, que só tem nele é o btn clear. Então, quando ele olhar esse aqui, o elemento que passar, a gente vai saber que é exatamente o btn clear. E aqui eu vou estar chamando uma função que é o this.clear. Como ele não vai adicionar, como a gente não tem nada aqui que a gente vai usar, que depende do atual elemento que foi clicado, né, já que só tem um elemento, a gente já sabe qual é, a gente não precisa passar nada como parâmetro aqui, ok? Vamos ter aqui nossa função de clear. E é o seguinte, para nós fazermos isso, é bem mais fácil que você. Nós já sabemos que esse this.display.value é o valor atual dele. Então a gente tem que falar o seguinte, ó, você vai pegar esse valor atual e vai igualar ele a nada. A nada. Ou seja, todo esse valor atual aqui, quando eu clicar, ele limpa. Porque eu só estou pegando o atual valor e deixando ele sem nada dentro. Então, ele consegue ser
limpado, ok? A próxima que nós vamos estar fazendo... Nossa, tem um carro torando música aqui. Meu Deus. Mas ok. Espero não estar saindo no microfone. Mas ok. Vamos estar fazendo agora o de excluir o último item. Beleza? O nome que eu dei aqui, ó. BTN Del. João, o que é esse e-comercial lá com ainda o ponto vírgula aqui? Basicamente, não tem como eu exibir isso daqui no HTML sem dar erro. Porque, se vocês observarem, tudo isso aqui que a gente chama de tag, todas elas já usam esse símbolo. Então, se eu tentar colocar aqui, ó, dois dele, aqui, ó, o HTML pode identificar isso daqui, ó, como um código HTML. E aí dá um erro, já que isso daqui não é um código HTML. Dá um erro que a gente chama erro de semântica, né, quando tem algum erro no HTML. Já que ele não vai saber o que fazer com isso que ele identifica como código. Mas quando a gente coloca isso daqui, ele já vai, não é código isso aqui. Isso aqui, ó, essas duas coisas aqui são iguais. A única diferença aqui, isso daqui pode ser interpretado como código. Já isso daqui, o HTML, entende que não é um código, ok? A classe que a gente deu para ele foi o btn del, ok? btn del. A única coisa que ele vai fazer é excluir o último valor do nosso display.